De volta com o consultor Terra Viva, o mercado agrícola de ponta a ponta, aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o economista Tarcísio Souza Santos, que é consultor econômico e também professor titular, doutor nas faculdades de Administração e de Economia da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Boa noite, professor. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui mais uma vez. Prazer é nosso. E a gente quer saber a sua opinião sobre esse pacote anunciado ontem, ou seja, aumento de impostos, retorno da CPMF, corte de gasto aqui, que muita gente acha que não cortou ainda tudo que poderia ter cortado. Agora, havia alternativa, professor? Não, eu acho que o tempo e a falta de decisões nos momentos adequados no passado recente fizeram com que ficasse um espaço muito pequeno de manobra. Em outras palavras, Silmar, se você tivesse feito política fiscal adequada em 2012, em 2013, em 2014, certamente o ajuste seria mais simples. E agora? Bom, agora a situação é muito difícil. O orçamento encaminhado para o Congresso, a questão de um mês atrás, é um orçamento deficitário e isso nos custou a perda do grau de investimento com a Standard & Poor's. Para que todo mundo se lembre, no momento em que a gente eventualmente perdeu com uma segunda agência, o grau de investimento, nós passamos a ficar um país que é risco especulativo. Isso significa que nós estamos trocando um mercado mundial de 15 trilhões de dólares, que é o mercado dos países investment grade, por um mercado de 5 trilhões de dólares, que é para os países especulativos. O tamanho do prejuízo é esse, é 3 para 1. Então, o que acontece? Acontece que nós precisamos fazer o possível para não perder. E aí as medidas são as mais duras possíveis. Agora, professor, o que poderia ter sido feito pontualmente em anos passados, evitando isso aí, e o que deixou de ser feito agora com esse pacote aqui, principalmente ao nível de custos aí? Ou seja, esse pacote é a única coisa que se poderia fazer ou teria alternativas também agora? Vou começar respondendo o final. O pacote podia ter sido mais bem feito, podia ter cortado mais nos cargos comissionados, podia ter cortado mais na estrutura do governo, podia ter cortado menos no vento, porque nós estamos cortando no vento. Quando você diz que você vai cortar a contratação de novos funcionários por concurso, é uma bobagem monumental, porque nós não estamos gastando nada. Quer dizer, não há economia nenhuma nisso. Né? Segunda coisa fundamental, na parte de tributação, que é horrorosa, né? Você e eu sabemos que se por acaso a tributação passar, e é muito difícil, precisa lembrar que não vai ser essa alíquota, vai precisar mais imposto. Por quê? Porque tem o problema dos estados e municípios que estão falidos. Né? Está aí a situação do estado do Rio Grande do Sul, que é uma situação pré-falimentar. Então, isso está tudo errado. Agora, o que podia ter sido feito no passado? Menos estrutura pública, menos cargo em comissão, menos ministério, menos programas sem finalidade. Né? Se isso tivesse sido feito com bom senso, quem sabe a gente tivesse conseguido escapar de passar pelo que nós estamos passando. Ou seja, houve realmente um inchaço, especialmente da máquina pública, no passado recente. Né? Então agora é uma consequência disso aí. Localmente. Agora, e a corrupção também não contribuiu um pouquinho para isso? Bom, hoje eu estava ouvindo um comentário dizendo que a corrupção rouba do Brasil 200 bilhões de reais por ano. Ora, 200 bilhões de reais é alguma coisa parecida com 2 vezes o esforço fiscal do pacote, não, 3 vezes. 3 vezes o esforço fiscal do pacote, mais alguma coisa. Isso mostra que, efetivamente, alguma coisa está muito errada no processo de corrupção que nós deixamos que acontecesse. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo, em seguida a gente volta para tentar entender aqui consequências, ou seja, vamos ver alguns cenários aqui, porque tem um ponto de interrogação muito importante aqui. Uma coisa é o anúncio dessas medidas, outra coisa é o que pode ser aprovado, o que possivelmente não vai passar e qual é a consequência de cada uma dessas coisas. A gente volta em seguida, porque isso é extremamente interessante. A gente volta já. De volta com o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria.
E hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o economista Tarcísio Souza Santos, que é consultor econômico e professor titular, doutor das Faculdades de Administração e de Economia da FAP, Fundação Armando Álvares Penteado, conversando sobre o impacto do ajuste fiscal buscado pelo governo com esse pacotão anunciado ontem aqui de corte de gastos e aumento de impostos. Professor, cenários daqui para frente, está muito difícil a aprovação desse pacote, né? Supondo que não seja aprovado, qual é o cenário que se tem aqui? Você não aprova imposto ou corta menos do que devia? Que cenário a gente tem pela frente? Então, na hipótese de não se atingir o volume necessário e, portanto, correr o risco de não atingir o superávit primário que foi prometido, isso representará, em primeiro lugar, um risco enorme de perda do grau de investimento. E com a perda de grau de investimento, isso representa uma redução de recursos para a economia como um todo muito alta, né? E, eventualmente, uma subida do câmbio para um patamar intolerável. Isso aí é uma primeira situação. Segunda situação possível, uma tentativa de mexer mais pesadamente nos impostos para cortar. Desculpe, mais pesadamente nas despesas para cortar. Isso será uma briga dificílima, duríssima, porque quanto maior for o estoque de coisas que você mexer, Silmar, maior vai ser a reação da população. Né? Depois, terceiro lugar, outra possibilidade, tentar aumentar o número de impostos que vão sofrer pequenos aumentos ao invés da CPMF, na hipótese da CPMF não ser aprovada. Também acho mais difícil, porque acho péssimo aumentar imposto, mas acho mais fácil aumentar um imposto do que mexer em toda uma estrutura tributária. As reações serão muito mais sérias. De modo que, na minha opinião, não tem muito o que esperar em termos positivos do que tem aí como cenário daqui para frente. Havia alternativas sendo discutidas antes da divulgação desse pacote, em termos de aumento de tributo, que não a CPMF. A CPMF estava praticamente descartada, pelo menos da boca para fora. Se falava, por exemplo, em aumento da CID. Se diz agora que a CPMF é menos inflacionária que a CID. É isso mesmo, né? Eu acho que a CPMF tem duas vantagens, né? A primeira vantagem é que a implantação é mais fácil para o governo e dá à Receita Federal um controle sobre a economia muito bom, no sentido de saber o que está acontecendo e poder aplicar aqui e ali soluções tributárias para arrecadar mais. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a CID realmente significa uma péssima medida para efeito de inflação. Ela só ajuda um setor, que é a produção de etanol, porque aí a gasolina sobe de preço, né? Agora, a CPMF poderia incidir, por exemplo, sobre o dinheiro da propina, professor? Não, certamente não vai incidir. E aí teria um efeito positivo. Aí é que está o problema, exatamente. Bom, efeito de tudo isso, olha, em primeiro lugar, o tempo para essa aprovação, que não deve ser muito rápido. Não vai ser fácil. Embora devesse ser rápido, já que é dolorido Teria mesmo. Que ser mais rápido. Ontem, né? Exatamente. Que ser ontem. Que efeito pode ter no câmbio aqui, no curto, médio ou longo prazo? Eu acho um câmbio extremamente volátil, subindo e descendo, conforme os humores do mercado a cada momento, né? E conforme as tendências e o que estiver acontecendo. Em outras palavras, imagina uma estrada muito esburacada, muito tranco pela frente. Risco de rebaixamento de mais uma agência ou duas aqui, rebaixar o grau de investimento do Brasil. Está afastado agora de imediato? Uma segunda agência? Não, eu acho que não está afastado, mas acho que está, vamos dizer assim, postecipado. Eu ficaria muito surpreso se saísse um rebaixamento rápido agora, porque eu acho que primeiro o pessoal vai esperar para ver o que acontece com essas soluções e com esse pacote. Bom, uma das consequências, que eu já levantou essa ideia aqui, havendo um segundo rebaixamento aqui, possivelmente a fuga de capitais vai ser inevitável. Né? Aí vai ficar uma coisa pavorosa. E aí a consequência, especialmente para um setor como o agronegócio, vai ser bastante péssima, né? Em função da falta de recursos para investimento. Péssima, né? Porque não vai ter investimento para fazer infraestrutura, né? E o agronegócio é um setor que tem provado que ele é competitivo, que ele usa tecnologia, que ele é bom e que ele é competitivo em termos internacionais. Mas ele precisa de investimentos em logística, né? E você e eu sabemos que em matéria de logística nós estamos devendo muito.
para o setor. E tem um agravante agora, que é a própria desaceleração da China, né? Nosso principal mercado, e também um potencial grande investidor no agronegócio brasileiro, em termos de infraestrutura, que também agora está com perspectiva adiada, porque a China também não está bem, mais né? Complicado. Não tão ruins como o Brasil, Claro. mas de qualquer forma, não muito bem. Né? Bom, a gente está conversando aqui com o professor Tarcísio Souza Santos, que ele é consultor econômico, professor titular, doutor da FAAP, de Economia, a Fundação Armando Álvares Penteado, conversando aqui sobre as consequências desse pacote. Professor, seu recado final, a gente tem 30 segundos aqui para encerrar o programa. Qual é o recado positivo ou não que se possa dar aqui para o nosso telespectador? O recado é que, ao longo da minha vida profissional, nós já vimos momentos muito difíceis e o país conseguiu superá-los. Vamos esperar pelo melhor, mas vamos nos preparar para enfrentar o pior se for necessário. Excelente recado. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa mais uma vez. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Né? Obrigado. Bom, e o Consultor Terra Viva vai ficando por aqui, lembrando que amanhã, 1h eu volto com o meu outro programa, o Agrimercado, que é o mercado agrícola no meio do dia. E às 8h, é claro, a gente se reencontra aqui, de segunda a sexta-feira, no Consultor Terra Viva. Nós terminamos o programa de hoje saudando o início do plantio de soja nos estados que estavam sujeitos ao vazio sanitário, até hoje, dia 15. Então amanhã está liberado, pode começar o plantio aqui, sem medo da ferrugem. Boa noite a todos e até amanhã.